hoje eu quero compartilhar com vocês algo que pode mudar de verdade o 2026 de vocês. São 6 hábitos que transformam não só a sua rotina, mas a mente, a energia e os resultados. Mas eu não vou só listar não, tá? Eu vou contar histórias reais por aí, obstáculos do dia a dia e aprendizados que eu tirei de cada hábito deles, para você sentir que é possível realmente começar hoje mesmo. Então, bem direta para vocês, o primeiro objetivo é planejar o dia na noite anterior. Eu sempre acordava perdida, sem saber por onde começar. E no começo, só de pensar, em escrever as minhas tarefas antes de dormir, eu sentia muita preguiça. Mas eu resolvi tentar, tá? Então, todas as noites antes de dormir, eu anotava 3 tarefas mais importantes do dia seguinte. E aí, no primeiro dia, parecia que isso não ia funcionar, tá? Eu acordei atrasada e só de olhar para as tarefas ali que eu preparei, eu pensei, ok, pelo menos eu sei por onde que eu vou começar, Só que no segundo dia eu já percebi diferença. Eu completei as minhas tarefas mais importantes sem me sentir sobrecarregada. Então eu aprendi assim de uma forma bem simples e prática ali, que planejar é um gesto de autocuidado, não de cobrança, tá? Então hoje, sem essa prática, o meu dia ele fica completamente caótico. O que eu fiz uma vez? Eu planejei tudo que eu tinha para fazer na noite anterior, como eu falei para vocês. Só que eu colocava na minha lista 10 coisas, tá? E isso não funcionava. Por mais que eu queria me sentir uma pessoa produtiva durante o dia a dia, isso não funciona. E por isso que eu já falei para vocês, coloca só 3. Porque se sobrar tempo, aí tu faz o resto. Mas tu não sente aquela pressão de estar olhando e depois no final do dia ver a tua lista e ver que tu não conseguiu concluir tudo. Então coloca pequenas metas no começo, tá? Isso não só no começo, tá, gente? Porque eu faço isso até hoje. Se sobrar tempo, eu faço o resto. Porque às vezes a gente tem um tempo na nossa cabeça e durante o dia pode acontecer 1000 coisas ali que não estava planejado. Então a gente vai sentir ali que a gente não conseguiu concluir nosso dia a dia e no outro dia já nem vai fazer a lista porque viu, isso aqui não dá certo. Segunda coisa que eu fiz é acordar mais cedo pra mim, tá? Então eu sempre pensei, eu não consigo acordar cedo, é impossível fazer isso. Gente, eu acordava todos os dias cedo quando eu trabalhava CLT, Aí comecei a trabalhar home office, claro que a gente tem que ter a nossa organização, mas a gente não tem aquela mesma cobrança de bater o ponto. Então, às vezes tu acorda às 7, às vezes tu acorda às 8, às vezes tu acorda às 9 ali, Eu, no máximo, eu acordo 9 horas. Só que aí, se eu acordo 9 horas, eu já tenho agora a consciência que eu vou trabalhar até umas 5 da tarde. E aí, agora no verão, eu não quero isso. Entendeu? Então, às vezes, eu tenho que me planejar e ter aquela autocobrança comigo mesmo, de acordar cedo pra mim, pra ter uns minutos pra mim também, que a vida só não é trabalho, que a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar da gente também. E aí, eu apertava aquele botãozinho do celular do soneca várias vezes, E eu não me sentia culpada, gente. Pior que eu tinha preguiça mesmo. Então, eu decidi tentar 30 minutos ali só para mim, nada de celular, nada de rede social, apenas uma meditação, uma escrita, ou planejamento ali do meu dia a dia, tá? Os primeiros dias, gente, eu não vou mentir para vocês, jamais, porque foi muito difícil mesmo. Meus olhos, eles queriam fechar, a preguiça dominava mesmo, mas eu percebi que mesmo ali 10 minutos de silêncio, longe de distração digital, ele já me dava uma clareza pro dia. Então hoje, esses minutos, eles são, vamos dizer que o meu combustível mental, Mas claro que teve manhã que eu quis desistir e eu quis me justificar, Só hoje eu vou dormir. E aí qual que é a solução? Coloquei o despertador longe da cama, eu forcei o movimento. Qual que foi o resultado disso? A disciplina foi construída aos poucos, sem sofrimento. Gente, o momento que tu levanta da cama, tu não pode voltar. Às vezes tu pode até me dizer, mas é só ir lá, desligar o despertador e voltar pra cama. Não faz isso jamais. Tu levantou, tu vai ficar levantada. De preferência, já sai do quarto, tá? Então, a terceira dica que eu tenho pra vocês é guardar dinheiro antes de gastar. Então, durante anos eu gastava tudo que eu ganhava. Nem no final do mês eu me desesperava, Teve um dia que eu resolvi mudar. Então eu comecei a guardar 10% do que eu recebia, mesmo que pouco, tá? E aí o maior obstáculo de tudo é resistir à vontade de comprar roupa, comprar acessório, comprar doce, comprar tudo que a gente vê em propaganda, Então as primeiras semanas elas foram
cheia de tentação, né? Mas a sensação de ter uma reserva no banco, ela começou a me trazer uma paz, me trazer segurança. Então, pequenas economias, né, elas criam uma liberdade pra gente. Então, uma semana depois de um pagamento grande que eu tive, eu precisei comprar um item ali para minha casa urgente, né? Então eu olhei para minha reserva e eu pensei, nossa, não vou me apertar, né? Eu tenho um controle. Então esse hábito, ele me deu uma independência e menos ansiedade financeira, tá? Então a dica que eu tenho para vocês é automatizar, né, esse dinheiro numa conta separada que vocês não tenham tanto acesso e trate ela ali como não disponível para um gasto imediato, mas tem esse dinheiro ali numa aplicação que seja com gasto ali com rendimento diário, tá? Com uma liquidez diária para caso vocês precisem, tá? Quarta coisa é evitar a rede social de manhã. Eu era a típica pessoa, né, que rolava o feed ali por 1 hora antes de levantar. Qual que é o resultado disso, né? Ansiedade, procrastinação e uma sensação de perda de tempo, né? E aí eu resolvi mudar, né? Acordar sem nenhum celular, apenas aquela rotina matinal ali totalmente dedicada a mim. Então eu comecei com 10 minutos, né? Apenas respirando, sabendo que eu tô viva, planejando meu dia, né? E teve alguns obstáculos, sim. A vontade de pegar o celular era enorme. Eu sentia como se eu tivesse medo de perder alguma coisa, né? Mas aos poucos eu percebi que a sensação de controle e o foco, né, logo de manhã transformava todo o resto do meu dia. Então separe uma rotina de manhã, mesmo que ela seja curta, tá? Inclui um alongamento, uma meditação, uma escrita, se tu gosta de escrever, sem ter essa distração digital, tá? E a quinta dica é praticar exercícios curtos e consistentes. Eu já falei em outro vídeo, tá? E eu sempre achei que precisava de academia ou treino longo, né? Então eu comecei com 15 minutinhos de corda, tá? Ou de alongamento ali dentro de casa. No início, né, a preguiça e o pensamento de isso não vai adiantar, quase que me fizeram desistir. E aí, no terceiro dia, eu senti a dor nos braços. E aí eu pensei, né, eu não consigo continuar. Mas eu lembrei que consistência supera a ansiedade. Então, cada minuto contado e repetido ali, né, virou um hábito. E hoje, meus 10 minutos matinais, eles me dão energia, me dão disposição e me dão autoestima. Então começa, todo mundo tem 5, 10 minutinhos por dia, todos os dias, tá? Pequenas vitórias, elas acumulam grandes resultados na nossa vida. E a sexta dica é revisar metas e prioridades toda semana. Antes eu corria atrás de tudo ao mesmo tempo e no final de semana eu me sentia totalmente frustrada. Eu comecei a revisar as minhas metas, né, e as prioridades que eu tinha todos os domingos à noite. Por quê? Porque domingo geralmente é aquele dia que a gente não tá fazendo absolutamente nada, não passa nada na TV, e aí é o dia ideal para tu programar toda a tua semana, né? E eu comecei a ver, o que eu preciso mudar? O que realmente importa, né? Comecei a pontuar isso daí. Então eu resistia. E aí o maior obstáculo de tudo isso é resistir à ideia de parar e refletir. Parecia perda de tempo. Mas eu percebi que esse hábito, ele me trouxe clareza, me trouxe controle, me trouxe motivação, né? Então, uma semana que parecia para mim improdutiva, né? Revisar ali, né? Eu percebi que são pequenos avanços que tinham sido feitos na minha vida. Então, isso mudou totalmente a minha percepção, né? Progresso nem sempre ele é visível ali do dia para a noite, né? Mas é acumulativo. Então use sempre uma planilha simples ou um caderno, né? E foca apenas no que é essencial, tá? Isso evita uma sobrecarga de meta. E aí no final, o que eu quero que você entenda, né? Eu quero que tu entenda é que não se trata de força de vontade, mas de consistência e pequenas escolhas diárias. Então esses 6 hábitos de planejar o dia, de acordar cedo, de evitar a rede social de manhã, exercícios curtos, revisão semanal, eles podem sim transformar a tua vida inteira em 2026. Então agora me conta aqui nos comentários qual desses hábitos que você vai começar ainda nesse ano aqui. Eu quero trazer histórias detalhadas aqui para vocês de quem aplicou no dia a dia essas mudanças e que teve resultado real com isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like aqui, porque aqui a ideia é mostrar hábitos reais, aplicáveis e transformadores, sem fórmula mágica, tá? Apenas prática consciente e um aprendizado diário. Eu fico por aqui hoje e até o próximo vídeo.